Sente-se por gentileza. Não se distraia. A distração é inimiga da unção. Deus é muito bom. Aleluia. Por que eu comecei fazendo isso? Eu geralmente ensino primeiro a palavra para depois orar, porque eu gosto de ensinar as pessoas a entender o que Deus pensa sobre cura, o que a Bíblia diz sobre cura. Sabe, queridos, eu percebo no meu espírito de que existem muitas coisas da parte de Deus que vão acontecer ainda nessa noite. Mas eu quero pedir para você não se distrair. Eu não vim aqui para brincar com você. Bem, irmãos. E nessa noite eu quero falar a unção que cura. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 61, no versículo 1. Eu vou falar nessa noite sobre alguns aspectos, alguns pontos que mostram exatamente o que a Bíblia diz sobre cura e o que Jesus fez através dessa unção. Sabe, o que é a unção? O que ela pode fazer em nós? Como ela funciona? São 3 perguntas que eu vou deixar aqui para nós, no decorrer dessa mensagem, entendermos exatamente as respostas sobre essas 3 perguntas. Nessa passagem a Bíblia diz que fala sobre acerca da unção, sobre a vida de Jesus. Mas sabe, queridos, o profeta Isaías, ele teve um prenúncio sobre Jesus. E 700 de Jesus nascer, o profeta Isaías, ele foi inspirado pelo Espírito para dizer sobre Jesus em forma de homem, que se manifestaria para realizar a vontade de Deus aqui na terra. E aqui no versículo 1 de Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor, ele é sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos corações quebrantados, anunciar a liberdade aos cativos e libertar as pessoas das trevas e os prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da sua vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Eu acho tão interessante que quando nós falamos sobre a palavra unção, ela tem 4 sinônimos bíblicos que você pode trocar a palavra unção por essas 4 palavras, que são poder, capacidade, habilidade e autoridade. Você ver a palavra unção na Bíblia, você pode trocar a palavra unção por uma dessas 4 palavras, porque essas 4 palavras são os derivados ou sinônimos do que significa a unção. Eu costumo dizer que a unção, ela é a capacidade de Deus sobre a incapacidade do homem. Mas quando a unção ela começa a se manifestar sobre a vida de um homem, de uma mulher de Deus, tudo aquilo que eles não conseguiam fazer, tudo aquilo que eles não conseguiam romper ou administrar, a unção passa a dar destino para as pessoas, para que elas entendam, na verdade, qual é a função do poder de Deus sobre a situação que elas estão vivendo. E sabe, quando esse texto de Isaías, ele começa a ter um prenúncio sobre Jesus, esse texto fala de fato quando Jesus será manifestado. Eu acho interessante, queridos, porque quando nós falamos sobre a unção, nós precisamos entender o que diz a unção, para que ela serve. Existem muitas perguntas ou algumas incógnitas que muitas pessoas ainda não entenderam acerca desse assunto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Isaías, ao ser inspirado, ele estava falando sobre algo que estaria sendo conectado à vida de Jesus, porque Jesus, na verdade, ele veio para expressar a vontade de Deus. Se você olhar lá em Hebreus, no capítulo 1, lá no versículo 1, a Bíblia fala exatamente sobre isso. E o autor de Hebreus começa a conotar acerca da pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio do universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, queridos, vamos entender algumas coisas aqui. Quando nós começamos a olhar para a palavra unção, nós precisamos entender de que Deus, ele começou a trazer um prenúncio sobre a palavra. E o salmista Davi, ele diz algo muito interessante, há 2000 anos atrás, antes de Jesus nascer,
ele diz, no Salmo 107, versículo 20, ele diz assim: Ele enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Agora, vamos entender isso. Existem muitos pensamentos que estão sendo disseminados, alguns ensinos disseminados, que começam a tratar o caráter de Deus acerca desse assunto, porque muitas pessoas estão achando de que, na verdade, Deus trata alguém com uma enfermidade, ou aquela pessoa está passando por aquilo porque Deus quer ensinar alguma coisa. Na verdade, nós olhamos alguns pontos bíblicos, e nós precisamos entender que, na verdade, a palavra unção, ela vem do latim, que ela se chama ungere. O significado dessa palavra do latim para o português, ungere, é alguém que foi apontado com uma unção santa para fazer coisas extraordinárias. Agora, quando você olha Jesus, a pessoa de Jesus, você começará a entender de que Deus, ele começa a liberar uma palavra profética através de vida de Isaías, para mostrar para a humanidade que Jesus se manifestaria como a vontade de Deus para realizar milagres. Então, quando nós começamos a conferir as Escrituras, nós vamos entender que, na verdade, esse texto de Isaías, ele começa de fato, ele começa a fazer sentido a partir do momento que Jesus, ele passa a se manifestar através da cura, através dos milagres. Então coisas começam a fazer sentido quando Jesus, ele entra num ponto de manifestação. Agora, entenda isso, quando nós falamos sobre a unção, nós precisamos entender de que Deus, ele envia a sua palavra, que na verdade era Jesus, e essa palavra começa a dar destino para a vida das pessoas. Ou seja, quando Jesus encontrava um enfermo, manifestação. Quando Jesus encontrava um cego, o cego passava a enxergar. Quando um coxo encontrava Jesus, ele começava a andar. E sabe, queridos, quando nós olhamos por várias e várias vezes que a Bíblia começa a mostrar que Jesus, ele começou a curar os enfermos, a Bíblia começa a relatar que, na verdade, a vontade de Deus era a expressão exata na forma com que Jesus conduzia os céus da terra. E se você olhar lá em Mateus 28, 18, Jesus, ele faz uma alta e confirma uma declaração. Ele diz: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Quando nós começamos a traçar esse assunto da unção, nós vamos entender de que quando um cego enxergou, você pode começar a interpretar de que o cego enxergou por causa da unção, o coxo andou por causa da unção, o morto ressuscitou por causa da unção. Então, na verdade, Deus começa a mostrar e apontar em Jesus que, na verdade, Deus queria fazer todas essas coisas. Ele queria provar disso. Mas por que começou em Jesus ser evidenciado o caráter de Deus, como está aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus era a própria expressão exata? Porque Deus queria com que o povo começasse a entender que o seu caráter era realizar milagres sobre o povo. E quando Jesus começa a se manifestar, se você olhar em João, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio era ele a palavra, ou o verbo. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as vezes que você olhar a palavra verbo ou palavra, você pode colocar ela como Jesus. Então vamos lá, do princípio era ele Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Agora entenda isso, quando a Bíblia começa a mostrar sobre a unção, a vontade de Deus para o homem era fazer com que o homem conhecesse Deus na sua plena manifestação corpórea. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, lá no versículo 9, se não me engano, ou 14, ele diz: e nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, por que Paulo ele diz que nele habitava corporalmente? Porque a manifestação de Deus, ela deixa de ser uma manifestação anônima, ela deixa de ser uma manifestação onde na verdade só era simplesmente falada. Então Deus começa a se mover por meio da unção na pessoa de Jesus. Então Jesus começa a ser a vontade de Deus de uma forma personificada. Deus começa a se mover por meio de nós, por meio da figura de Jesus na terra. Para quê? Para que os homens entendessem que a vontade de Deus era com que eles tivessem encontros com a unção, para que eles pudessem ser tocados por Deus. Então quando você olha Paulo dizendo, ele diz: e nele habitava corporalmente. Presta atenção nisso. Quando Deus começa por meio de prenúncios ou profecias, como eu disse lá em Isaías, e se você olhar em Isaías 53, 4 diz, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados.
Presta atenção numa coisa, no princípio Deus começa sempre a evidenciar Jesus, enviando ele por palavras, ou seja, ele não tinha ainda se manifestado, ele não tinha ainda sido evidenciado, mas a vontade de Deus por meio de Davi, por meio do profeta Isaías e por meio de outros homens de Deus, era mostrar de que Deus queria tocar a carne dos homens. Foi por isso que em Joel capítulo 2, a Bíblia diz que Joel diz, olha, há de chegar um tempo e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando você olha a palavra espírito, você precisa entender que ela é a mistura ou o derivado de que se revela sobre a unção. Então quando você olha para a palavra espírito, você precisará entender de que o espírito é ele quem dá o comando, é ele quem é o precursor, é ele que é aquele que conduz a unção, porque sem o espírito a unção não tem como ser evidenciada. Então quando você começa a olhar esses homens pelo espírito dizendo coisas, Deus estava trazendo para a humanidade conexão entre o querer de Deus e o efetuar nele nos homens. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos entender de que Deus não estava satisfeito de evidenciar Jesus simplesmente por palavras. Então, voltando lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era ele a palavra, ou Jesus. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Versículo 2, no princípio ele estava com Deus. 3 diz, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14, olha o que diz. E a vida, versículo 14 por gentileza, olha o que diz aí. E o verbo, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Do que João está dizendo? Ele está falando sobre a manifestação de Deus personificada por meio de Jesus Cristo. Então quando a palavra ela começa a dar indícios de Jesus, ao se passar do tempo, no caso de Davi 2000 anos depois, no caso de Isaías 700 anos depois, mas quando a palavra começa a ser encarnada, ou seja, Jesus começa a aparecer, entrar em cena, nós começaremos a perceber de que na verdade Deus começa enviando a palavra. Segundo, a palavra se manifesta em carne, e nós temos algumas coisas aqui nessa noite. Então quando a Bíblia diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, a Bíblia diz que nós vimos a sua glória. Agora entenda uma coisa, quando nós começamos a entender de que Deus, ele estava querendo se relacionar com o homem de uma forma pessoal, nós vamos começar a compreender de que enfermidade não precisa mais ficar no seu corpo, uma vez que ele já levou. Nós precisamos entender de que o castigo agora não está mais sobre os teus ombros, que na verdade ele já retirou. A escravidão não faz parte mais de você, porque ele levou. Agora entenda isso, quando você começa a olhar todos esses indícios acerca de Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus começa a experimentar o seu ministério, ele começa a ser um participante em manifestação a partir dos 30 anos. Então a Bíblia começa a nos mostrar lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 14, se você puder abrir ou acompanhar nos telões. Olha o que diz, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Próximo versículo. E ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Próximo versículo. Jesus foi para Nazaré, havia sido criado num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Próximo. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Presta atenção numa coisa, em Isaías 61 era um prenúncio, em Lucas capítulo 4 versículo 18 era a execução, ou seja, Deus estava formalizando a vontade dele por meio da unção em Jesus Cristo. Então olha o que ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Presta atenção nisso. Isaías começa a dizer lá, 700 anos antes de Jesus nascer. Por quê? Porque Deus estava apontando a manifestação da graça por meio de Jesus. Para quê? Para que você não precisasse mais pagar o preço, se envolver em algo que na verdade Deus já não queria mais que você carregasse. Então a Bíblia diz que ele me enviou para proclamar a libertação, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Próximo. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Próximo versículo. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao seu assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fixos nele. Próximo.
Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Agora presta atenção, quando nós começamos a trilhar a história da unção, nós vamos perceber que primeiro Deus começa a liberar uma palavra profética sobre os profetas, dizendo: olha, vai vir alguém que vai curar, vai vir alguém que vai trazer vista aos cegos, vai vir alguém que vai começar a libertar os cativos, os oprimidos, e pregar o ano aceitável do Senhor. Deus começa por meio de uma palavra, sim ou não? Segundo ponto, a palavra da qual estava sendo inspirada pelos profetas começam a ser uma visibilidade, porque os homens com ela. Por isso que eu li em João capítulo 1, versículo 14, que a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Olhando para Colossenses 2,14, nós vemos que em Jesus, no seu corpo, habitava toda a plenitude da divindade. Agora, vamos entender isso. Tudo isso se refere a um propósito. Esse propósito se chama a unção do Espírito, ou a unção que cura. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos entender que, na verdade, quando nós começamos a nos integrar com a palavra, nós começamos a perceber que a palavra começa a dar destino para a nossa vida, até que nós entendamos que agora, todos os sinais que Deus estava evidenciando por meio dos profetas, liberando palavra e encarnando em Jesus, agora todas essas coisas passam a fazer parte daqueles que estão nele. E se você olhar lá em Marcos capítulo 16, no versículo 17 diz: e estes sinais hão seguir aos que creem. Presta atenção nisso. Tudo começava por meio de um prenúncio. Tudo se manifesta numa palavra, ou seja, Jesus começa a ser a palavra personificada. Terceiro, a Bíblia diz que agora, para aqueles que creem que estão em Cristo Jesus, começam a entender que agora todas essas coisas por meio da unção passam a dar habilidade para as pessoas que estão nele. Então a Bíblia diz em Marcos 16, 17: e estes sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algo mortífero não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Preste atenção, Deus começa a reverter o cenário. Por quê? Porque tudo aquilo que estava como castigo sobre o povo, Ele começa a liberar em Jesus, para que os homens que em Cristo eles pudessem agora fazer tudo aquilo que Deus queria fazer na terra. Então Deus começa a entender que você agora pode ser aquele que possa evidenciar a sua palavra. Então quando nós começamos a olhar para a nossa vida, nós vamos começar a entender de que quando a palavra unção ela se refere ao poder de Deus, a Bíblia começa a mostrar para mim e para você de que nós temos a unção que procede do santo. Isso está em 1 João capítulo 2, versículo 20, que diz assim: e você tem a unção que procede do santo. Presta atenção nisso. A unção é a ferramenta que Deus ele disponibilizou para que milagres aconteçam. Mas quando você olha para a sua vida agora, você entenderá que a palavra unção, ela começará a entender, fazer com que você entenda que agora você tem como compartilhar de tudo aquilo que estava nele, mas agora se move em você. Então quando você começa a se identificar nessa unção, diz aqui muito claramente de que em Atos capítulo 10, versículo 36, se você puder abrir, olha o que diz aqui. Atos 10, 36, olha o que diz. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Eu gosto disso. Quando nós começamos a olhar para esse versículo, nós vamos entender que na verdade Jesus foi ungido por Deus, como Deus ungiu a Jesus. Jesus passa a ser ungido para se mover como Deus. Como Deus ungiu a Jesus, Deus unge se mover como Deus. Então a Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por todos os lados fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, se você pegar algumas passagens futuras, você vai entender que quando Jesus encontra Nicodemos em João capítulo 3, a Bíblia diz que Nicodemos era alguém apreciado pelos judeus.
E quando Nicodemos encontra Jesus, ele começa a entrar num discurso com Jesus. E naquele discurso ele começa a dizer assim: olha, sei que você ensina a parte de Deus. E ninguém pode fazer as coisas miraculosas que você faz se Deus não estiver nele. Então Nicodemos começa a ter conhecimento de que na pessoa de Jesus havia algo que extraía dos céus para se manifestar na terra. Por isso que ele olha para Jesus e diz: olha, o que você faz só pode ser Deus. Mas quando nós começamos a olhar para a nossa realidade, nós vamos perceber que quando Jesus fala sobre os sinais, ele começa a evidenciar algo manifesto na vida dos homens, e não mais simplesmente só em Deus. Pastor Geilton, vem aqui me ajudar por gentileza. Quando olhamos a palavra, nós vamos entender de que Deus, ele começa a trazer você para a realidade da vontade dele. Por quê? Porque ele começa a olhar para você como ele olhava para Jesus. Por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 1: e reunindo os 12, deu para eles gratuitamente virtude e poder. Essa mesma virtude, esse mesmo poder que estava Jesus dando para os homens que crescem nele, era a mesma virtude do qual aqui estava dizendo em Atos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder. Entenda isso: ungir é como se você pegasse ali como você começasse a untar uma massa para você fazer um bolo. E você começa a untar aquela massa com manteiga, você começa a lambuzar para não grudar, não é assim que acontece? Quando você despeja aquela massa, você não tem mais condições de distinguir o que é margarina e o que é massa, porque ambos começam a estar juntos. Quando a Bíblia diz que nós fomos ungidos por Deus, a Bíblia está dizendo que há poder, capacidade, habilidade e autoridade agora começam a serem extraídas de Deus para o teu corpo. Então quando você começa a olhar o que Jesus disse: imporão as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Quando você impõe as mãos sobre alguém, a cura passa em você primeiro. Por quê? Porque Deus começa a olhar para você como uma canalização do poder dele. Ou seja, você começa a ser aquele que começa a ligar a manifestação de Deus sobre uma outra manifestação. O que é ser um conector? É você juntar uma parte na outra. Ou seja, Deus, por meio da unção, ele começa a juntar o poder dele sobre o homem que está enfermo. Então quando você começa a impor as mãos sobre alguém que está enfermo, essa pessoa começa a receber a conexão dela. Deus começa a impulsionar você, até que você passe a entender que na verdade você e ele agora são um. Vocês não conseguem mais se separar. Por quê? Porque quando a unção, ela começa a ter possessão sobre o teu espírito, Paulo diz em Romanos 8,16, e o mesmo Espírito, ele testifica com o meu espírito, que agora eu sou filho de Deus. A unção, quando começa a fazer parte da sua vida, você passa a ser alguém inseparável. A unção, quando começa a conectar você ao teu resultado, ela começará a te dar a condição de você começar a juntar as coisas que estavam separadas. Quando o seu corpo começa a estar enfermo, você começa a entender que na verdade aquilo está completamente fora do querer de Deus. Então você começa a juntar por meio daquilo que você declara. Por quê? Porque a unção agora está sobre você. A Bíblia, quando mostra, sinais seguem você. Aonde você for, na verdade, a Bíblia fala que os sinais te acompanham. Então, enquanto você está vivendo a tua vida, o seu dia a dia, existe algo que começa a perseguir você. E esse algo é o poder de Deus, é a unção de Deus. Por quê? Porque quando você começa a reconhecer a unção passa a te reconhecer, a ponto de você fazer com que Deus ele comece a se promover por meio da crença que você libera a algo que você precisa conectar ele. Então Deus começa a te mover por meio da unção, e a Bíblia diz em Marcos 16:17, e os sinais hão de acompanhar os que acreditam. Por que o diabo está tentando paralisar o povo de Deus enfermo? Porque o diabo sabe que na verdade ele não pode alterar o DNA do povo, mas ele pode paralisar o resultado. Mas quando você começa a identificar a unção sobre você, a Bíblia começa a te dar a direção, a completa visão da parte de Deus, de que aonde você está, Deus está esperando você fazer alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz, e os sinais hão de seguir aos que creem. Quando você ganha um sorteio, e nesse sorteio você foi vencedor, eles te dão a opção de dizer assim: olha, você pode levar um acompanhante. O acompanhante só vai aonde você vai.
Não tem como Deus conectar algo na terra se não for por meio dos filhos. Porque quando você olha Jesus falando que os sinais hão de seguir aos que creem, a Bíblia diz que no versículo 19 de Marcos 16, ele diz: depois de ter falado todas essas coisas, ele sobe aos céus e assenta à direita de Deus. Mas no versículo 20, Deus começa a transferir para os homens que creem. E então, olha o que ele diz: eles foram e pregaram. Homens, eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, cooperando. Quem é o Senhor nessa tradução? O Espírito, ou seja, o dono da unção. Meu Deus, confirmando-lhes a palavra por meio dos sinais que o seguiam. Entenda bem, Deus começa com um prenúncio por meio dos profetas. Depois, Ele traz a forma humana através de Jesus. 3, Jesus começa a transferir para os homens a virtude e o poder que operava em Deus para Jesus e de Jesus para eles. Tudo que nós olhamos para a unção, nós precisamos entender de que ela está conectando a vontade de Deus sobre uma ação que você tem no meio da palavra. Então, quando Jesus disse que os sinais acompanhariam os que creiam, a Bíblia diz que os sinais comerciam os lugares. Por quê? Porque aonde o homem pisa, a unção precisa fazer algo quando o homem crê naquilo que se move nele. Por isso que Filipe, quando estava chegando a Samaria, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, versículo 5, e Filipe, oh aleluia, olha o que diz lá. Filipe, chegando à cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Próximo. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Presta atenção numa coisa, não fala sobre Deus, fala sobre o homem que anunciava a palavra. Próximo, olha o que diz: pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Próximo, e houve uma grande alegria naquela cidade. Entenda aí, quando você começa a se mover na unção, até o diabo começa a confundir você com Deus. Por quê? Porque quando a unção se empodera de você, não há mais como você fazer uma separação entre a sua reação e a reação de Deus. Porque a sua natureza começa a se conectar de uma forma em que você não tem mais condições de separar. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Presta atenção, Jesus disse numa outra ocasião: no mundo vocês terão aflição, ânimo, porque eu venci. Agora, no final a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por que Jesus venceu? E a Bíblia diz que você vence o mundo porque você nasceu dele. Porque agora não tem como fazer uma distinção entre você e Deus. Por quê? Porque agora a sua natureza, ela começa a mostrar para você que agora tudo aquilo que Deus carrega e faz precisa passar primeiro agora por você que carrega Ele. Se vocês estiverem em mim, João 15:7, e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiseres e vos será feito. Agora entenda isso. Quando você começa a olhar para a unção, você começará a perceber de que ela é o condutor, aonde você tem como visão, como crença, como uma ferramenta para você começar a fazer coisas que na verdade sua natureza não permite. Mas porque agora você está em Cristo, a Bíblia diz que você, se você estiver nele, a palavra dele estiver em você, o que você pedir vai acontecer. Entenda isso. Olhar para a unção fará com que você tenha a dimensão do querer de Deus sobre aquela impossibilidade. Quando você começa a agir na unção, a unção começará a dar para você capacitação, para fazer você entender de que na verdade daquele momento em diante as suas forças, elas saem de cena e você começa a operar no poder dele. Se mover na unção é você começar a transferir. Pega para mim, por gentileza. É você começar a transferir. É você começar a transferir para o teu cenário, para o lugar onde está a situação, para o corpo, para qualquer outro lugar, a potencialização daquilo que você crê. Porque quando você começa a crer no poder de Deus,
a unção começa a despedaçar o jugo que está sobre o teu corpo. Quando a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo, despedaçar é diferente de quebrar. Porque quebrar você tem condições ainda de juntar as peças e colar. Se despedaçar é quando aquilo se transforma em estilhaço. Então você não tem como saber que parte é parte do em que, aonde encaixa algo. Quando você começa a olhar para a palavra unção, você entenderá de que ela despedaça todo o jugo. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que a unção está em você. E lá em 1 João 2,27 diz... 1 João 2,27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém vos ensine algo, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Entenda isso. Não tem como você separar a ação de Deus. Por quê? Porque agora o seu DNA está completamente ligado ao DNA dele. Então quando nós começamos a perceber isso, começa a mostrar para nós de que desde o princípio Deus ele teve a mentalidade de levar cura para os homens. Em Êxodo 15:26 a Bíblia diz: eu sou o Senhor que te sara. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dele, dos teus olhos, e deres ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Agora, por que algumas enfermidades aparecem nos corpos de pessoas? Porque quando não guardam a palavra, ou quando falam qualquer coisa contra a palavra. A Bíblia nos ensina que existe um poder que na verdade ele opera sobre todas as coisas. Não está sobre o diabo. E agora eu vou te ensinar algo revelador. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: e o poder da vida e da morte está na língua. Muitas pessoas, quando não têm revelação sobre o poder de Deus por meio da unção, atribuem poder a uma ação que se levanta contra elas, quando o diabo se levanta contra você. Mas na verdade, todas as artimanhas do diabo, elas passam a se apresentar a você. Mas elas só poderão ficar a partir do momento que você souber o poder que comanda a situação, que é a sua boca. Eu acho que você não entendeu ainda. O diabo, muitas vezes, ele é pregado por pessoas, dizendo: olha, fizeram uma macumba ali. O diabo se levantou contra mim. Disseram algo para me paralisar. Mas quando você entende que o poder da vida e da morte está sobre a tua boca, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Você entenderá por que Jesus disse lá em João 6, 63, ele disse: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e são vida. Quando você olha para a palavra de Deus, você começará a ter parâmetro, que na verdade o diabo ele coloca algo para você. Mas a unção espera com que você devolva algo, entendendo de que Deus está rejeitando aquilo que está vindo contra você. Por isso que Jesus disse: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e são vida. Porque quando você começa a liberar a palavra, todas as coisas que o diabo tentou fazer contra você, elas começam a parar ali naquele momento. Por quê? Porque não existe mais nenhuma legalidade que possa ser maior do que você, e que possa ir além de você. Porque a Bíblia diz em Efésios 2,6 que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais. A Bíblia diz que o diabo quis chegar até as estrelas, mas Paulo diz que nós estamos assentados com Deus além delas. Quando você começa a entender a sua autoridade, irmão, você entenderá que sobre o diabo existe você está sobre ele. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que o diabo era um querubim ungido. Querubim para mim é anjo. Mas Davi diz algo em Salmos 91:11, que o Senhor dá ordem aos teus anjos para que o diabo deveria trabalhar para você e você nem sabe. Por que algumas coisas não param de acontecer na vida dos cristãos? Porque quando o diabo fala algo, eles passam a alterar a sua natureza, eles têm medo. E a Bíblia diz que medo é um espírito, ou seja, o diabo se conecta a uma reação que você tem. Mas quando você começa a entender o que a Bíblia diz sobre a unção, você começa a conectar Deus sobre um milagre.
Da mesma forma que o diabo tenta falar algo para tentar te parar, você pode dar a ele a resposta do que a Bíblia está dizendo por meio do poder que opera em você. Por isso que eu dei o exemplo de que o diabo ele só vai até onde nós deixamos. Porque quando você sabe aonde está a sua natureza, você entende que na verdade ele, sendo anjo, teria que se submeter a você. Então quando você começa a agir no poder de Deus, quando você começa a unção, você começa a colocar o diabo no lugar dele, até que ele começa a entender que na verdade tudo que se manifestou em Jesus, sendo a palavra personificada, agora se manifesta em você. Por quê? Porque Jesus disse isso. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, tudo que vocês pedirem, tudo que vocês pedirem. E sabe, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês aqui. Quando você começa a olhar para o princípio, no princípio era ele, a palavra. Ele se referia sobre Deus. Mas quando eu olho o contexto do apóstolo Paulo dizendo, eu preciso, me empresta uma cadeira aqui, por gentileza. Bem rapidinho, já te devolvo uma cadeira aqui mesmo. Já te devolvo já. Quando você começa a olhar para a palavra, você vai começar a compreender de que a palavra estava no princípio. A Bíblia diz no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, não é isso? João 1:3. Quando você olha para a palavra, você vai entender que na verdade tudo que criou os céus, a terra, tudo foi determinado por uma ação que a boca de Deus liberou. Haja luz, luz apareceu. Mas quando você olha para essa palavra, você começa a entender que na verdade tudo que se manifestava no princípio se manifesta no fim sem nenhuma diferença. Por quê? Porque agora a palavra está na sua boca e no seu coração. Quando Deus cria o homem no princípio, Ele coloca o homem no lugar da abundância, aonde existia paz, aonde existia provisão, aonde existia tranquilidade, todas as coisas estavam no Éden. Mas quando você recebe Jesus, o Éden entra no homem, você não vai para o Éden, é o Éden que vem para você. Então a provisão, a cura, a segurança, todas as coisas que se manifestavam diante da vontade de Deus, agora passa a se manifestar em você. Por quê? Porque Deus ele teve um plano com você. Por isso que Ele envia Jesus. E quando Ele envia Jesus na forma de homem. Filipenses capítulo 2. E sendo Ele Deus, não usurpa ser igual a Deus. Antes se coloca na posição de homem. Mas se você olhar a conjugação de verbo, se colocar não é ser, é se fazer como. Então quando a Bíblia diz que a palavra se fez carne, a Bíblia diz que Jesus ele começa a entrar no nível do homem. Por isso que ele disse para Filipe em João 14:7. Filipe, você pede para ver Deus. Mas tudo que eu faço é porque eu vejo Deus fazer. Ele disse: Filipe, eu tenho estado com você o tempo todo. E você pede para ver Deus. Quem me vê Deus. E agora eu vou entrar no segundo ponto da minha mensagem. Quando ele disse que ver Deus, ele estava falando sobre a imagem. Só que a mesma imagem que estava sobre Jesus é a mesma imagem que Deus criou você. Por isso que ele disse em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa. Por que Deus planeja o homem à imagem dele? Porque Ele não queria que o homem ficasse enfermo. Ele não queria que o homem ficasse pobre. Ele não queria que o homem ficasse triste. Ele não queria que o homem tivesse maldições. Porque ele foi planejado para ser como Deus. Você não nasceu para ser salvo, você nasceu para reinar. Então quando você começa a olhar para o princípio, a Bíblia diz que Ele faz o homem à imagem. Mas a mesma imagem do qual Deus, Pai, Filho e Espírito falam acerca do homem na criação, é a mesma imagem que Jesus disse para Filipe. Eu tenho estado esse tempo todo comigo. Você tem visto os coxos serem curados. Você tem visto milagres acontecer. Você tem as coisas miraculosas que eu tenho feito. Tudo isso porque você está querendo ver alguém que na verdade transparece em mim. Então quando ele fala da imagem, ele começa a conectar o homem para ser a imagem. Por isso que a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpa, mas antes ele se faz como homem. Então Jesus ele vem com a palavra encarnada.
ele entra no nível do homem, e quando o homem começa a crer nele, o homem vai para o nível de Deus. Então cura começa a se manifestar em você. Então realidades que mostram que você agora tem todas as coisas em Cristo começam a se mover em você. Por quê? Porque todas essas coisas na verdade nunca deveriam ter saído do homem. Mas já que o homem negociou Adão e Eva, a Bíblia diz que então um outro homem, um segundo Adão começa a vir. Para quê? Para continuar com o legado de Deus na terra. Para quê? Para mostrar para o homem que ele sempre foi feito para ter todas as características de Deus. Por isso que enfermidade não pode ficar no seu corpo. Por isso que carregar dores e enfermidades foi exclusivamente do papel de uma pessoa, que diz em Isaías 53, 3, 4 e 5. Quando a Bíblia diz que Isaías fala, olha, ele levou. Ele estava apontando para um homem, porque um único homem poderia ter acesso para carregar todo tipo de dano e pecado. Mas quando esse homem, o único homem, tem esse acesso de carregar todo esse tipo de pecado, ele não paralisa na morte. O espírito de vida começa a tirar ele das trevas da morte, começa a trazer ele para a ressurreição. Por isso que quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são terrenas. Nisto pensai. Então quando você começa a olhar para Jesus, aquela unção do Espírito começa a puxar ele da maldição, aonde a enfermidade ficou, aonde a escravidão ficou, aonde todas as maldições ficaram. Por quê? Porque todas essas coisas morrem com Jesus. Mas no terceiro dia a unção começa a puxar ele. E quando a unção começa a puxar ele, ele começa a ser puxado para ser trazido de volta. Sabe para quê? Para anunciar para os homens o seguinte: se a morte não pode me parar, quem vai poder parar você? Por isso que quando nós nos referimos à unção, nós entendemos de que nós temos poder, capacidade, autoridade e habilidade. Quando Nicodemos disse para Jesus, olha, ninguém pode fazer essas coisas miraculosas, ou seja, essas coisas extraordinárias que você faz se Deus não estiver nele. A Bíblia também diz que Filipe em Samaria fazia milagres miraculosos. Tudo que estava sobre Jesus agora está sobre você. Sabe, eu percebo no meu espírito muito claramente aqui. Quando a verdade começar a cair no teu coração, em algumas pessoas, elas começarão a se livrar das dores sem que alguém colocasse as mãos sobre elas. Sabe por quê? Porque quando essas coisas começam a cair como verdade, a unção começa a destravar o seu destino, destravar a sua vida, fazer com que você comece a entender que na verdade tudo que tem que se manifestar em você precisa passar por aquilo que você crê. Então quando você começa a crer no que a Bíblia diz, tudo que estava sobre Deus se manifesta em Jesus, agora fica em você. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se encarnou entre nós. E quando você começa a olhar a palavra encarnada, você começa a prestar atenção que na verdade a obra começa a ter uma substituição. Por quê? Porque agora os homens dependiam simplesmente de ser tocados por Deus, mas agora aqueles que creem em Deus começam a tocar pessoas e elas começam a ser curadas. A cura é para você nessa noite. O poder é para você nessa noite. Sabe, Deus ele vai começar a levar você para um nível onde você começará a entender que na verdade todo esse tempo que você passou doente não era para você ter ficado lá. Deus ele está te levando para uma fase à frente, e nessa fase você começará a perceber de que existe uma legalidade da parte de Deus que vai trazer para você saúde divina, que vai fazer com que você seja curado, até que você perceba que na verdade você nunca precisava ter saído de lá. Deus está nos colocando, irmãos, num nível aonde nós estamos começando a perceber de que todas essas coisas, a Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Muitas enfermidades, muitas doenças se manifestam nos corpos de pessoas.
porque elas passam a dar porta de entrada por aquilo que falam. Mas nessa noite você não vai mais ficar assim. Mas nessa noite, queridos, há uma revelação da parte de Deus, que fará com que você entenda exatamente como você pode se posicionar sobre uma situação. Existem 3 coisas que a unção, ela vai encontrar em você. A primeira, a palavra. A segunda, a sua fé. A terceira, a sua confissão. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz: nós temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Se cremos, também por isso nós falamos. A primeira reação que precisamos ter é entender que a palavra agora ela está na sua boca. A segunda, você precisará crer que tudo aquilo que Deus diz em sua palavra, você precisará ter fé para levar aquilo como algo que vai se manifestar sobre a situação em que você está vivendo. Terceiro, você precisará entender que a sua fé e a palavra precisará ser lançada, porque da mesma forma que Deus disse, lá em Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e nos curou. A palavra, quando sair da sua boca, ela será enviada. A Bíblia diz em Isaías 55, no versículo 10 e 11, a Bíblia diz: porque no abrir da minha boca, olha lá, coloca lá, Isaías 55, 11, se não me engano. Me ajude a isso. 55, peraí, Isaías 55, deixa eu só confirmar aqui. Isaías 55, assim, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come próximo, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu a enviei. Presta atenção, a palavra saindo de você. Às vezes nós estamos esperando com que Deus realize alguns milagres em nossa vida, mas sabe, queridos, quando eu começo a perceber de que Deus, Ele deixou a sua palavra, quando você começa a perceber de que você está passando por um nível aonde a sua intimidade com Deus começa a mostrar para você a revelação daquilo que Ele quer para você, você começará a perceber que da mesma forma, você começará a receber coisas assim como você entra numa churrascaria, num restaurante. Você se senta, ninguém pergunta se você tem dinheiro ou não. Você começa a levantar as mãos e você começa a pedir e as coisas começam a chegar. Quando você começa a entender que as suas mãos, a sua adoração, quando você sabe que a sua possessão, a sua posição é sobre essas coisas, a primeira coisa que você precisará fazer é conhecer o que move você. Então você começa a levantar as suas mãos e os anjos começam a pegar todas as coisas que você deseja e começam a trazer nas suas mãos, até que você comece a ser servido por coisas que na verdade não eram para ser suas, mas por causa da graça de Deus, essas coisas começam a se manifestar em você, e você começa a possuí-las de forma com que você não largue mais. Então o diabo começa a perder força, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: agora pois, se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Doença não é para você, dor não é para você, enfermidade não é para você. Por quê? Porque agora existe uma unção que opera em você. E quando a unção começa a se manifestar, irmãos, você começa a ter percepções de que na verdade não é o lugar, não é o momento, não é a hora, independente de quem esteja lá. Mas se a sua crença se mover por meio daquilo que a Bíblia diz, então você começará a entender como ela opera em você. A mulher do fluxo de sangue, quando toca em Jesus, ele pergunta: quem foi que me tocou? Os discípulos olham para ele e dizem: mestre, você não vê a multidão que te aperta? Você pergunta: quem me tocou? Ele diz: eu senti sair de mim poder. E a Bíblia diz que quando aquela mulher toca nele, poder é arrancado dele. Por quê? Porque ela lança uma palavra antes de tocar. Ela diz: se eu tocar, eu ficarei curada. Por quê? Porque ela reconhecia a cura naquele corpo. Jesus estava simplesmente andando.
ele não estava orando, ele estava andando, indo para a casa de Jairo. Mas quando aquela mulher toca nele com um toque de fé, a Bíblia diz que o poder se manifesta nela. Por quê? Porque ela começa a arrancar aquilo que estava sobre o corpo dele. Quando você começa a andar na unção, a unção começa a trabalhar juntamente com você o tempo todo. Sabe o que vai começar a acontecer? Independente do horário, do lugar, independente das condições, alguém vai começar a se associar a você. E essa unção começará a tocar pessoas. Sabe por quê? Porque da mesma forma que a unção, ela trouxe cura para aquela mulher, a unção vai começar a mover você na cura. Por isso que quando ela toca, ela arranca o poder. Porque o poder estava operando, não estava parado. O segredo para pessoas andarem em saúde divina é entender exatamente o que liga elas à vontade de Deus. Então quando você começa a andar na unção, poder, habilidade, capacidade e autoridade começam a fazer parte de você. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: Eis que vos dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes fará dano algum, ou lhes causará alguma coisa. Quem te deu autoridade? Jesus. Quando um guarda ele vai para o meio de uma pista, ele não tem condições de parar um caminhão em alta velocidade, tem? Ele não tem forças físicas para parar um carro, tem? Mas quando ele vai para o meio da pista, ele sabe o que ele carrega. Então ele faz para tudo aquele peso, ele diz assim, encosta, ele só sinaliza. Quando você olha esse versículo, você precisa entender que quando o diabo ele começa a olhar para você, a única coisa que você precisa fazer é se impor. Porque da mesma forma que aquele policial não tem condições físicas para parar aquele carro, ou aquele caminhão, ou aquele automóvel que seja, mas aquele motorista, ele reconhece o que está sobre ele, a autoridade, a farda, a patente. Mas quando você olha para a palavra, você precisa entender que existe uma patente em você chamada unção. E essa unção, ela dará para você a condição de você entender qual é o teu lugar e o que Deus quer que você faça lá. Então quando o diabo encontrar você, ele precisa entender que existe cura em você. Quando o diabo encontrar você, ele precisa entender que existe provisão em você. Quando o diabo encontrar você, ele sabe que existe paz em você. Quando o diabo encontrar você, ele precisa entender que existe coisas que vão fazer com que você faça milagres acontecerem de forma extraordinária. Por quê? Por causa da autoridade que está sobre o teu corpo, a tua vida. Quando andamos na unção, a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, que Pedro estava diante daquela multidão, e Jesus ele pergunta para a multidão, quem vocês pensam que eu sou? E a Bíblia diz, olha, você deve ser Elias, João Batista, um dos profetas, alguém aí da história humana, alguém que foi usado por Deus. Então ele vira para os 12 e diz, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? A Bíblia diz que Simão Barjonas, um pescador, ele se levanta no meio da multidão e diz, olha, peraí, ele não é o que vocês estão pensando, ele não é alguém comum, ele não é alguém usado por Deus, ele é o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele fala, não, peraí, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo vem de Christos, que significa a unção. Jesus significa o enviado de Deus. E quando você olha para essas traduções, a palavra Messias vem da palavra Mashiach, que vem da tradução hebraica, que significa o enviado. Então Jesus ele vem como o enviado, mas quando ele se torna o Cristo, ele vem para representar o poder. Então quando ele diz, tu és o Cristo, ele diz, espera aí, existe poder em você, existem coisas que estão em você que não está em nós, existem coisas que você faz que nós não podemos. Pedro reconhece a unção. Então Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado é, ou mais do que feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai que está nos céus. Portanto eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tem mais, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra, e tudo que você ligar na terra,
Senhor, faça milagre acontecer no tudo que você ligar na terra. Na terra tem a tua provisão. Na terra tem a tua cura. Na terra tem a tua alegria. Na terra tem a bondade de Deus. Na terra tem a multiplicação do que você precisa. Na terra existe alegria. Na terra existem condições, favorecimentos. Na terra existem lugares aonde você pisar. A Bíblia diz que aonde a planta do teu pé pisar, ali você vai tomar por herança. Jesus disse, você terá tudo aquilo que você disser. Meu irmão, na terra é o lugar onde você regozijará. Na terra será o lugar onde você provará de coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque sai da terra a provisão que se manifesta dos céus. Sai da terra aonde você está. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês. Quando você começa a conectar a unção em você, a unção começa a perseguir você. Sabe por quê? Porque os sinais começam a reconhecer você como a imagem de Deus. Então você chega naquele lugar, e por muitas vezes quando nós não conhecemos a verdade, nós dizemos, meu Deus, eu preciso de um milagre. Mas na verdade, quando você sabe que opera em você o milagre, precisa esperar você chegar. Porque quando você chega no lugar onde nada está acontecendo, o milagre está esperando você pisar lá. Para quê? Para ele ver a conversão dos resultados por meio daquilo que se move. Então quando você começa a reconhecer a unção começa a fazer de você, assim como Jesus fez com Pedro. Ele diz, olha, peraí, bem-aventurado é você, Pedro, que vem da palavra no grego que se chama Petros. E a tradução dessa palavra Petros significa pedra. Então ele diz, bem-aventurado é você, Pedro, que não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. Portanto, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação eu vou construir. E o diabo, as portas do inferno não podem prevalecer. Deixa eu dar uma boa notícia para você. A enfermidade que talvez você esteja passando agora, ela é muito menor do que você. Porque ela não pode permanecer ou prevalecer contra você. Quando você começa a entender o que opera em você, todo tipo de resultado contrário à palavra de Deus e à vontade de Deus não poderá resistir. E a Bíblia diz em Josué capítulo 8, ouve as minhas palavras, atente para elas, não deixes de falá-las, porque fazendo assim você será bem sucedido e o seu caminho será próspero. Quando isso acontece, quando você não deixa de falar as palavras. Ministério de música pode. Fazendo assim, você será bem sucedido e o seu caminho será próspero. Quando isso acontece, quando você não deixa de falar as palavras. Ministério de música pode.